Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo na Epístola de Tiago, meu irmão de Jesus, que escreve essa epístola para os cristãos que estão dispersos pelo mundo afora, cristãos judeus, como nós bem já sabemos, cristãos que estão passando por adversidade, que são perseguidos pelos seus compatriotas, os judeus que não vieram a crer em Jesus. Então, esses judeus que não criam em Jesus estavam perseguindo aqueles cristãos. Portanto, Tiago, ele quer falar àqueles crentes da necessidade deles perseverarem em meio às provações, sabendo que a perseverança em meio às provações traria àqueles crentes uma vida de maturidade e de sabedoria. Aqueles crentes, para que pudessem viver bem em meio às adversidades, precisavam, como nós falamos muito bem no verso 5, buscar a sabedoria, e essa sabedoria só poderia vir do céu, só poderia vir do Senhor. Agora, nesta aula, nós trabalharemos a partir do verso 9, e no verso 9 nós já percebemos aquilo que Tiago ele quer trazer para um grupo dentro da igreja. A igreja, ela é mista, e nesta igreja, principalmente na igreja que era formada por judeus, tinha aquelas pessoas que eram muito simples, muito pobres, e aquelas pessoas que tinham mais condições financeiras, e outras eram bem ricas na sociedade judaica. Então, ele vai falar para esses dois grupos. No verso 9, ele vai falar para o primeiro grupo o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que Tiago está falando? Em meio às provações, às adversidades, porque quando as adversidades chegam, a tempestade chega, aquele que é mais simples, geralmente ele passa por mais dificuldades. Por exemplo, quando o país ele passa por recessão, aquele que tem menos condição financeira, ele vai ter muito mais dificuldade. Tiago olha para esses e diz assim, no meio da provação, no meio da adversidade, que você se glorie ou que você alegre-se na sua dignidade. Por quê? Porque apesar de viver dias difíceis, apesar de viver dias maus, você alcançou a salvação em Cristo Jesus. O cristão, então, precisa olhar para o alto e perceber que mesmo que ele passe por adversidades, por provações, por falta, ele pode alegrar-se ainda em saber que no fim de tudo, o Deus da graça o estava abençoando. Então, o cristão que é simples, que tem mais dificuldade financeira, ele olha para aquilo que Deus fez por ele, porque apesar de ser pobre no tempo presente, ele já é rico, espiritualmente já é rico, porque já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas ele, no verso 10, ele vai falar para um outro grupo, e ele diz, e o rico? Primeiro ele fala aqueles que têm pouca posse, aos pobres, e depois ele fala, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E é interessante, então, notar, quando Tiago, meio irmão de Jesus, ele certamente aprendeu muita coisa com o próprio Senhor Jesus, mesmo quando ele ainda não cria em Jesus, ele ouvira muitas vezes Jesus falando, ministrando ao coração daquela multidão e até mesmo ao coração de seus familiares. E Jesus sempre falou sobre esse contraponto entre rico e pobre, quando ele mesmo diz que o rico, ele, pela sua riqueza, ele tem dificuldade de se aproximar de fato, de verdade, de Deus. Por quê? Ele gloria-se na sua riqueza, ele gloria-se naquilo que ele tem, nas suas posses, e então acha que tudo que ele precisa está na força do seu braço. Tiago, ele vai dizer o seguinte, olha, ao rico que também foi salvo, porque você vai lembrar que ele está falando a cristãos, e dentro desses cristãos que estão aqui, há dois grupos, os pobres e os ricos, e havia cristãos de boa situação financeira, e ele diz aos ricos,
vocês na sua insignificância, porque o tesouro que vocês têm, a riqueza que vocês têm, para Deus, ela não vale de nada. Então, na insignificância da sua riqueza, você deve olhar para aquilo que Deus tem, além daquilo que você consegue com seus próprios braços alcançar. Porque a riqueza que você tem é como a erva, é como a flor, que nasce hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã cai. Eu me lembro, quando eu olho para esse contraponto entre rico e pobre, que Provérbios, lá no capítulo 30, eu quero convidar você que está acompanhando, a abrir comigo a palavra, Provérbios capítulo 30, e nós trabalharemos apenas 3 versos, Provérbios 30, verso 7 ao verso 9. E olha que interessante o que o Agur, que é o sábio, ele diz. Olha o verso 7, o que diz: 2 coisas eu peço, não mais negue antes que eu morra. Ou seja, o salmista diz, o provérbio diz: 2 coisas peço, não me negue antes que eu venha a morrer. Verso 8: afasta de mim a falsidade e a mentira. Ok. A primeira coisa que ele pede é que aqueles que são falsos, mentirosos, e dele mesmo, do seu coração, que ele não seja falso nem mentiroso. Afaste de mim isto. E aí ele continua, na metade do verso 8, dizendo: não me deis, olha o que ele diz, não me deis nem pobreza, nem riqueza, dai-me, porém, o pão que for-me necessário. Olha o que ele diz na segunda parte, ele não quer nem riqueza, também não quer pobreza. A única coisa que ele quer é o pão de cada dia, o pão que o sustenta, o pão que faz com que ele viva uma vida satisfatória. Agora ele diz por que ele não quer nem riqueza nem pobreza. Olha o que ele diz no verso 9: para que não suceda que, estando eu farto, ou seja, eu tenha tanta riqueza, tanta prosperidade, que te negue. Já perceberam que muita gente começa assim a deixar de caminhar, de estar na casa do Senhor? Tem tanta facilidade, tanta riqueza, que tem que gastar o dinheiro, tem que gastar aquilo que ele trabalhou para alcançar, lembrando-se que foi Deus que deu. E aí acaba que ele começa a viajar, a se divertir e começa a se afastar de Deus. É isso que Agur está dizendo: eu não quero riqueza, para que, farto desta riqueza, cheio desta riqueza, eu não venha o quê? A negar ao Senhor, a olhar apenas para a riqueza, porque a riqueza ela pode ser um Deus, porque Jesus mesmo vai dizer que a riqueza é como um Deus, Mamon. Então a riqueza ela pode nos tirar o foco da adoração e de serviço a Deus, mas ele vai dizer depois: ou que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. Então, aqui nós temos o contraponto entre riqueza e pobreza, e nós precisamos olhar para a graça de Deus e entender que tudo que temos vem do Senhor. Se alguém tem alguma coisa, glorifique ao Senhor. Se alguém tem menos, glorifique também ao Senhor. Lembrando, e aí ele vai colocar agora os 2 no verso seguinte, o verso 11, no mesmo balaio, como podemos dizer. Ele diz no verso 11: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura de seus aspectos, assim também murcha o rico em seu caminho, assim também murcha aquele que vive. Lembre-se então que em meio a seja a provação vivida, ou seja, a fartura, nós temos que compreender que tudo vem do Senhor. Agora, a partir do verso 12, ainda trazendo à memória as provações que nós vivenciamos, nós nos lembramos que o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte,
quando fala sobre as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo seu nome. Aqui, então, nós temos Tiago dizendo, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Então, duas coisas são importantes nós analisarmos. A palavra bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem, feliz é aquela pessoa que suporta. Feliz é aquele que suporta, que aguenta, que consegue, em meio às provações da vida, permanecer firme, convicto, não balança nem para um lado, nem para o outro. Esse cristão, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele sabe quem é o seu Senhor. A felicidade desta pessoa se dá no conhecimento que ele tem, porque é a pessoa que ela permanece firme em meio às provações, ela é uma pessoa sábia, é uma pessoa madura, é uma pessoa que cresceu diante do Senhor na graça e no conhecimento. E ela entende que, em meio às adversidades, Deus não envia essas adversidades para matá-la, para tirá-la da sua presença, para puni-la. Ele entende que essas adversidades fazem com que ele se torne uma pessoa segundo o coração de Deus. Aquele cristão que está passando pela adversidade precisa lembrar disso. Bem-aventurado o homem que o suporta e suporta com perseverança. Às vezes, a provação, a tempestade, as perseguições demoram um tempo a mais, elas duram um tempo a mais, mas nós precisamos nos lembrar que toda provação, toda a perseguição, ela tem um tempo determinado pelo Senhor. Você se lembra disso quando nós olhamos a primeira epístola de Tiago? Há um contraponto nesse texto com o texto de Pedro na sua primeira epístola. Eu quero convidar você, mais uma vez, a caminhar comigo em 1 Pedro, lá no capítulo 1. Lembre-se disso. As provações são uma realidade para nós. Estas provações precisam ser suportadas com perseverança. Perseverar é insistir. Perseverar é continuar, mesmo que todos e toda a situação seja contrária. E aí, então, perseverando e suportando em meio às adversidades, a gente entende que esta provação, depois de ter sido lançada sobre nós, ainda no verso 2, ela nos dá a aprovação. Nós precisamos suportar, nós precisamos perseverar a aprovação, porque ao fim desta aprovação, nós somos aprovados por Deus. É isso que Tiago vai, em contraponto, sendo apoiado por Pedro, vai dizer. Mas olha o que diz, pedi para você abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 1. Ele diz que, no verso 6, nisto exultais. Lembre-se que Tiago disse, bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém feliz. Exultar é estar feliz, alegrar-se. Ele diz, Pedro, na sua primeira epístola, nisso exultai. Ou seja, nisso se alegrem. Nisso você pode se alegrar. Em que, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário ser contristado por várias provações. Então, a provação que Tiago traz é a mesma provação que Pedro vai afirmar que o cristão ele vai passar. Mas ele diz que nós devemos exultar não pela provação em si, não pelos dias maus em si, mas no verso 7 ele diz, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível,
mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que é provado por Deus e persevera e suporta, ele será por esse mesmo Deus aprovado. E depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. É interessante porque as Escrituras vão falar sobre isso, sobre perseverar até o fim. Aquele que foi alcançado pela graça, aquele que nasceu de novo, é aquele que vai perseverar, é aquele que vai insistir e persistir nos meios da aprovação. É por isso que Tiago aqui, ele está colocando de um lado os meninos e do outro os homens. Aqui ele está mostrando sobre a prova da fé, aquele que de fato, de verdade, nasceu de novo, aquele que de fato, de verdade, é nova criação, mesmo que ainda esteja no processo de amadurecimento, ele vai suportar e perseverar, porque o Deus da graça está provando-os já para aprová-los e dar a eles a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que amam. O Senhor te ama, e a prova do seu amor é que Ele enviou a Jesus Cristo, seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nele, então você já recebeu a vida eterna. E a prova de que você nasceu de novo, o testemunho interno é que você, em meio às provações, em meio às adversidades, você se mantém firme, perseverante e ainda assim feliz. Que Deus conduza-nos nesta nossa caminhada, nesta nossa jornada, porque as provações de Deus não são para nos destruir, e sim para nos amadurecer, fortalecer e nos encaminhar para a eternidade. Mas esse texto, ele fala também sobre um outro contexto que tem a ver também com ser provado, mas uma provação um tanto quanto diferente, porque, preste atenção o que diz o verso 13. Diz assim o verso 13: ninguém ao ser tentado, aí surge uma palavra nova, tentação. Até agora nós temos visto que Deus é aquele que prova ao seu Filho. Ele prova os seus para que esse possa glorificá-lo em meio às provações, para que esses possam crescer na graça, no conhecimento, se tornarem maduros sábios e então desenvolver a salvação por meio da obra de Cristo. Agora, há um termo diferente, tentação. E ele diz, ninguém ao ser tentado. Por que ele diz ninguém ao ser tentado? Porque a tentação é algo que é notório ao ser humano. O ser humano, ele vai, em determinado momento da vida, passar por esse processo de tentação. Ele vai dizer, Tiago, que aquele que está passando por tentação, ao ser tentado, ele não pode dizer que ele é tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado, verso 13, diga, sou tentado por Deus. Ninguém ao passar pela tentação pode dizer que Deus é quem está o tentando. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aqui nós temos algo a aprender de muito precioso. A tentação é diferente da aprovação, porque a aprovação, ela é algo que provém das mãos do próprio Deus. Mas a tentação, não. A tentação, ela tem outra origem. A tentação não parte do próprio Deus, porque Deus não pode ser tentado. E como não pode ser tentado pela sua santidade, ele também não tenta a ninguém. Então,
qual é a origem? Se a origem da tentação não parte de Deus, qual é a origem da tentação? Olha o que diz o verso 14. Ao contrário, cada um ao ser tentado pela sua própria cobiça. Aqui está a origem da tentação. A tentação, ela só é uma realidade a partir do momento em que eu, ou qualquer um que esteja sendo tentado, deseja algo que não é a vontade de Deus. A tentação, então, ela é chamada aqui por Tiago de cobiça. O que é a cobiça? É o desejo ilícito, é o desejo pecaminoso por algo ou por alguma coisa. É aquele desejo que me faz. E aí, então, a gente vai entender o porquê que Tiago começa a dizer quando esta o atrai e seduz. A cobiça, ela é como alguém que, primeiro, atrai. A palavra atrair vem da caça. É quando você coloca uma armadilha, e nesta armadilha você coloca algum alimento, alguma isca, para que aquele animal, olhando, sentindo o cheiro, ela se aproxime e, ao abocanhar, seja presa por aquela isca. A segunda é seduz. A ideia da sedução também é de caça, mas é da questão de pescar, da pescaria. Quando alguém pega lá o anzol, coloca também uma isca e coloca para o peixe olha aquela isca e então morde o anzol. Então, a cobiça, ela é algo que diz respeito ao desejo. Eu me aproximo de um desejo ilícito, e esse desejo ilícito me chama a atenção e eu, então, caio. O verso 14 tem a sua completude no verso 15, quando diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. Então, preste atenção. A tentação é a cobiça, é o desejo. É o desejo por algo ilícito, algo pecaminoso, algo que desagrada a Deus, algo que eu não deveria fazer. Cobiça é algo que eu desejo, mas não é lícito. Por quê? Cobiça parece que é sinônimo de desejo. Não, o desejo é lícito. Eu posso desejar algo, eu posso desejar um bem para a família, eu posso desejar crescer na graça e no conhecimento, isso é lícito. Mas a cobiça diz respeito a um desejo ilícito. Por exemplo, ao desejo de subtrair um bem de alguém que está próximo a mim. O desejo de falar mal de alguém, isso é uma cobiça. Quando eu desejo falar mal de alguém, eu estou num ato de cobiça. Então, a tentação, ela diz respeito àquele processo em que aquilo que está no meu coração, a velha natureza, o pecado que arde dentro de mim, que eu luto contra aquele que de quando em quando eu estou diante de uma situação, a velha natureza me chama a atenção, eu digo, eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que isso é pecado. Então aquilo chega diante de mim, não é Deus que coloca. A situação para o pecado, eu quero dar um exemplo muito prático. Alguém que tem problema de bebida, é um alcoólatra, e o alcoólatra, ele se converteu, mas ele ainda vive lutando contra o álcool, ele não pode se aproximar do álcool. De repente ele está no trabalho e alguém passa e lhe oferece uma bebida, isso não é provação, é tentação, porque o desejo dele é para com aquilo que está diante dele, ele deseja aquilo porque aquilo faz parte dele. Por exemplo, para mim, que não tenho nenhum problema com álcool, se alguém me oferecer isso, para mim não é nenhum tipo de tentação, porque eu não gosto, eu não aprecio, eu não tenho proximidade disso. A tentação, então, é algo que, em primeiro lugar,
nasce no coração. Eu só vou ser tentado por uma cobiça, por algo que é ruim, é mal para mim e que Deus detesta. Mas a tentação pode chegar, mas cabe a mim fugir ou não. Cabe a mim olhar para essa situação e buscar sabedoria dos céus, buscar Deus para conseguir suportar. Verso 15 ele diz: então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz. Você pode impedir que a cobiça venha a dar luz. E ela dá luz ao quê? Ao pecado. Primeiro, ela se torna algo que brota no coração, um desejo, e um desejo mau. E quando eu pratico esse desejo mau, ele se torna um pecado. Então, enquanto eu ainda penso e estou na luta, não é um pecado. Mas quando eu cedo, me torno um pecador. E o pecado, diz aqui o texto, verso 15, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos buscar ao Senhor. No meio das provações, nós devemos louvar e bendizer a Deus. No meio das tentações, nós devemos ainda mais buscar ao Senhor. Porque mesmo as tentações glorificam a Deus. Mesmo as tentações produzem em nós algo bom. Porque ao não suplantar a uma tentação, a um desejo lícito, a aquilo que Tiago vai dizer, a cobiça, nós nos fortalecemos no Senhor. Nós também amadurecemos em Deus. Nós precisamos vigiar e orar para não cair na tentação. Nós precisamos buscar a Deus, e é isso que os versos finais apontam para nós. Algumas pessoas se acham fortes, algumas pessoas dizem: eu não estou aqui como alguém fraco como tantos outros. A tentação pode vir, mas eu não caio. Mas preste atenção no que diz o verso 16. Você não deve se enganar. Ele diz, Tiago: não vos engane, meus amados irmãos. Não nos engane. Não ache que se você está bem firme, de pé, e eu quero trazer um conselho a você. As Escrituras dizem: aqueles que estão em pé, cuidado para que não caia. Então você que se acha forte, não se vanglorie nos seus braços, não se vanglorie na sua própria força, porque Tiago diz no verso 17, não vos engane, meus amados irmãos, verso 17 ele conclui, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago, então, diz para a gente que se nós suportamos, é pela graça. Se nós nos mantemos de pé, seja na provação ou na tentação, é porque Deus, o Deus da graça, tem nos sustentado. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem lá do alto. Por isso, você e eu precisamos buscar ao Senhor. Se queremos ser firmes e fortes nas provações, se queremos resistir às tentações, devemos olhar para o que Tiago diz no verso 5. Se, porém, alguém lhe falta sabedoria, peça a Deus. Continue a clamar, busque ao Senhor, hoje e sempre, porque o Senhor, o Deus que é o Deus da graça, te abençoará. Que Deus fortaleça o seu coração. No próximo estudo, nós vamos encerrar o capítulo 1 do verso 19 até o verso 27. Te espero na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.